Desejo cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém! Aleluia! Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em estar aqui nesta noite, compartilhando com a Igreja do Senhor Jesus este momento ímpar. Eu diria que o Deus Todo-Poderoso tem um novo recomeço com a sua igreja. Deus parou o mundo. Deus parou tudo. Inclusive as atividades da igreja. E durante este período, eu só pensava, só imaginava que não tinha mais um novo normal. Porém, que a igreja seria arrebatada pelo Cristo vivo, o Cristo ressurrecto. Porém, não é como nós pensamos, mas é como Deus quer. E oxalá que Ele quer e permite que a marcha da igreja continue sobre a terra. Dizer da minha alegria em rever o pastor, presidente desta igreja, pastor Edivaldo. Conheço bem o seu vice, Edmundo. Já esteve na minha residência, com quem conversamos mais de 1 hora. Também o visitei ali na cidade de Patos, onde conversamos bastante também. Conheço vários obreiros desta igreja, desta denominação. Cooperei já em vários momentos com os companheiros. Rever o Francisco, meu xará, que também é um obreiro aqui da Seara do Senhor. Deus abençoe, companheiro. Os demais do ministério, um prazer conhecê-los. João Paulo do Nascimento dispersa comentários, dada a nossa amizade que temos há muitos anos, destacando de maneira especial o seu trabalho ali na capital, um projeto ímpar. Eu diria que nos 32 anos que eu ando neste caminho, não conheci um outro projeto tão eficiente o quanto era desenvolvido pelo companheiro evangelista João Paulo do Nascimento, com a sua equipe na capital da Paraíba. Projeto das trevas para a luz. Repetindo, projeto das trevas para a luz. E ele me convidara naquela época e cooperamos como pregador daquele projeto durante muito tempo. Então, uma satisfação, companheiro, lembrar daqueles momentos inesquecíveis. Deus continue, em nome do Senhor Jesus, recompensando o teu feito, que possa nesse novo normal te levantar novamente com um projeto daquela envergadura, para que possamos dar continuidade à obra do Senhor aqui no sertão, divulgando o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Estamos aguardando e à disposição, não somente do companheiro, mas do ministério local aqui, pastor presidente, para fazer trabalho de evangelização, porque eu nasci no Evangelho como evangelista, permaneço como evangelista. Me ofereceram, pastor Edivaldo,
o cargo de pastor, o Manuel Rodrigues, que é o coordenador da Cimade Amigo aqui na Paraíba. No dia do meu aniversário, dia 2 de fevereiro do ano passado, ele me levou à cidade de Catingueira, que é onde tem, depois de Olho d'Água, vai ter uma... é Catingueira, né? Ele me convidou para ir ali, e durante o culto ele me disse assim: eu vim da capital para te oferecer uma coisa. Pois não, para te oferecer o cargo de pastor. Eu disse: eu não quero. E a gente ficou como que debatendo ali no púlpito, porque ele tinha que voltar para João Pessoa quando terminasse o culto, e ficamos como que discutindo durante o culto, e chegamos à conclusão de que eu vou permanecer como evangelista até o final da minha vida, porque fui chamado para isso, para pregar o evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma honra para mim. É tanto que depois de quase 32 anos, recentemente eu nasci de novo, junto com o recomeço da igreja. Deus me permitiu nascer de novo e nunca me desviei da igreja. Esse aqui me conhece. Como diz o sertanejo, nunca saí do prumo. Dentro das minhas possibilidades, sempre busquei com todo o empenho, força e vigor servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas eu provei recentemente o novo nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. E eu acredito piamente que o Criador de todas as coisas estará reproduzindo esta mesma obra que fez na minha vida, na vida de muitos obreiros no Brasil. Recentemente, conversando com um seminarista da capital, falávamos, antes da pandemia, a respeito do momento em que a igreja atravessa no nosso país, e por que não dizer, no mundo. E ele me perguntava, o que está acontecendo? O que é necessário para que a obra de Deus seja plena e completa nesses últimos dias? E eu dizia para ele, a igreja brasileira não precisa de uma reforma, como aconteceu em 1500 na Europa. A igreja brasileira precisa de uma renovação. E eu diria que muito mais do que a igreja, os ministérios, as denominações, as organizações eclesiásticas, todas elas terão que se adequarem à nova realidade que Deus está dando à sua igreja no Brasil e no mundo. Mas não é sobre isso que eu quero me expressar nesta noite. Eu quero continuar cumprindo o meu ministério, a minha missão e o meu papel aqui na terra, que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Há 1 ano e 8 meses atrás, passagem do ano para o outro. Geralmente, final de ano, começo de um novo ano, nós geralmente fazemos novos compromissos com Deus. E nesta data a qual me referi, há 1 ano e 8 meses, eu reassumi um compromisso antigo que eu tinha com o Senhor Jesus. Só que foi mais apertado ainda na nossa linguagem aqui do sertão. É que eu não tenho nenhum desejo de pregar doutrina, exortação e ensino. Eu não trago mais comigo, a partir daquela data,
a ênfase em pregar avivamento, não. Não, senhor, não, senhora. Também não desejo me expressar através da apologética, não, senhor, não, senhora. Não. Mas o meu maior compromisso, e como disse Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu digo comigo, ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Então, onde Deus me levar, eu vou pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É só o Evangelho para mim. Por isso eu quero convidar a igreja a ler alguns versículos que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. Confesso que eu estou com fastio. Eu sou verdadeiro, pastores. Eu estou com fastio de ler a Bíblia. Eu me lembro que eu passei, João Paulo me conhece, 10 anos em vários programas de rádio. Eu passei 6 meses sem ler a Bíblia. Não tinha como ler, era um fastio de ler a Bíblia. Eu não lia a Bíblia durante 6 meses. E veio um companheiro de ministério lá de Recife, Moisés, apresentador de programas naquela capital de Pernambuco, e ele profetizou na congregação de Marés, que tinha alguém ali 6 meses sem ler a Bíblia, diante da responsabilidade que Deus lhe deu. E eu me levantei, ele fez uma oração aí, veio fome de novo de ler a palavra de Deus. Amém. Só que dessa vez faz 8 meses, desde o ano passado, que eu não tenho lido a Bíblia. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê, eu não tenho como explicar. Hoje eu peguei na Bíblia no carro para trazer para cá. Eu estou perguntando a Deus por que isso comigo. E não tenho uma explicação para mim mesmo, nem para a igreja. Não tenho uma explicação. Mas um dia eu disse ao Senhor Jesus, que não seja a minha sabedoria, o meu entendimento, o meu intelecto, o meu QI, que não seja o meu pensar, mas seja a tua vontade. Quando eu abrir a tua palavra, que o Espírito Santo me dê a mensagem, que seja a tua vontade, não a minha vontade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Repetindo, João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 29:30 para finalizar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha ter com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim,
porque já era primeiro do que eu. Repetindo 30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Aleluias! Louvado seja o poderoso nome do JESUS. Hoje saímos de 8 horas da manhã para a roça, roçar mato. Andei 7 quilômetros para olhar o gado de Manuel Borrego. João Paulo conhece meu pai. E fiquei na roça até 4 horas da tarde. 4 horas vim para a cidade, tomei banho, liguei para João Paulo e vim para cá para ter o privilégio de rever esse homem de Deus que já nos encontramos na seara do Mestre algumas vezes. Amém. Igreja do Senhor Jesus, esses versículos que nós lemos aqui nesta noite são absolutamente cristocêntricos. Falam em essência a respeito do homem mais poderoso que possamos imaginar. Estes textos bíblicos nos revelam verdades profundas que eu diria que são suficientes para salvar toda a humanidade. Eu vou usar aqui os 2 primeiros versículos como introdução, porque pregamos em Garaci sobre o primeiro, pregamos em Piancó sobre o versículo 14, e hoje, dentro de pouco tempo, eu quero me expressar a respeito do versículo 18, 29 e 30. Mas usando como introdução o versículo 1 e o 14, eu diria que este evangelho é um dos mais profundos que nós encontramos no Novo Testamento. É tanto que os teólogos falam sobre o evangelho da águia, porque João recebeu em profundidade revelações que poucos tiveram o mesmo privilégio que ele teve. É tanto que ele começa o seu outro livro, que é o livro do Apocalipse, falando justamente sobre revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu tal, e debulha para nós um livro de amanhã, porque a revista, o jornal é de ontem e alguma coisa de hoje, nada de amanhã. Jornal Nacional, uma belíssima apresentação, e eu acompanho desde pequeno, um trabalho profissional extraordinário, mas tudo de ontem e alguma coisa de hoje, nada de amanhã, porque não tem poder, ninguém tem poder de falar do futuro, senão a própria revelação de Deus. E João recebeu justamente as revelações necessárias para a igreja, falando do futuro, do amanhã. Mas, nos reportando sobre estes textos que nós lemos aqui nesta noite, uma palavra só no versículo 1 me chama a atenção, que é o verbo.
No princípio era o Verbo. Eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus, reunida aqui nesta noite, quem é este Verbo? Quem é este Verbo? Levante a mão quem sabe quem é este Verbo. Este Verbo, o versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A quem se refere o escritor? Jesus Cristo de Nazaré. Fala-se tanto em primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fala-se tanto no presidente da Rússia, o Putin, fala-se tanto em Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e fala-se tanto também nesses últimos dias, reportagens e mais reportagens a respeito do nosso nobre, a quem tenho todo o respeito, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, nenhuma dessas personalidades é tão importante quanto este Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí João, no versículo 18, ele faz uma apresentação de quem é o Verbo, onde estava o Verbo, como que nós podemos entender o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí João, numa linguagem hebraica, seguindo a cultura judaica, ele diz assim: olha, Deus nunca, essa palavra é forte, Deus nunca foi visto por alguém. Mas é possível uma liderança extraordinária quanto foi Moisés? João diz nunca. Abraão, o patriarca judeu, pai de uma nação, no seu tempo, João diz nunca. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca. Na época da arca, não. Deus nunca foi visto por alguém. Moisés desejou. Numa linguagem nossa, aí Deus falou com ele, disse: olha, eu vou dar uma brechinha assim, uma fenda, uma brechinha, bem pequenininha. Agora tu não vai me ver não, você vai ver a minha glória. Quando eu passar, você não vai me ver não. Ele é tão forte, tão poderoso, que o sol é infinitamente menor do que ele. O sol que não temos condições de contemplá-lo. Eu conheci uma senhorita que ela, não sei por que razão, olhou para o sol e perdeu a vista. Então ninguém tem condições de ver Deus. O seu esplendor, a sua glória é tão alta, tão potente, que nenhum ser humano tem condições de ver a Deus. Mas, todavia, no entanto, havia uma necessidade de comunicação entre os céus e a terra. Então há uma reunião, pressuponho eu, nas mansões celestiais, e a Trindade se propôs a se revelar para nós pecadores humanos. O texto diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho
unigênito, aí entra em ação a missão do Verbo. O Filho unigênito veio aqui e disse: eu vou apresentar para o mais vil pecador o Deus da glória. Vocês querem conhecer? E finaliza o texto que nós lemos aqui, o 18. Conhecer. Jesus veio fazer com que nós conhecêssemos a Deus. Tem uma ilustração, eu acredito que os irmãos e as irmãs da igreja aqui presentes já ouviu falar nesta ilustração, de um fazendeiro, que ele tinha, antigamente as casas eram altas, tinha a parte onde moravam as pessoas, e na parte de cima se fazia um tipo de celeiro para guardar o legume. E lá no alto, na frente, ficava uma janela. Geralmente era assim, para entrar luz e vento e não estragar os alimentos ali depositados. E as andorinhas começaram a invadir aquele depósito e faziam o que não devia fazer, que eu não vou falar aqui nesta noite. As andorinhas. E aquele fazendeiro ficou entubado, procurou um conselheiro e disse: o que é que eu devo fazer para resolver este problema? Aí o conselheiro, seu vizinho, amigo, disse: faz o seguinte, manda fazer uma janela de vidro e coloca lá, porque a luz vai entrar, o vento não, mas a luz vai entrar e não estraga o alimento. Ele disse: gostei do conselho. Mandou fazer de vidro. E quando colocou lá, à tardezinha, as andorinhas começaram naquele mesmo voo, rodeando e flechava na janela para entrar. Só que quando elas vinham, batiam na janela, caíam e morriam. E aquele fazendeiro ficou comovido com aquela situação, disse: não era esse o meu propósito, eu sou um homem que não faço mal a ninguém, agora estou vendo essa situação. Resultado, ele desejou ser uma andorinha para se comunicar com todas e elas não morrerem ao baterem no vidro. Ele teve esse profundo desejo, porém não pôde. Trazendo para essa ilustração bíblica e o Evangelho de Cristo, Deus não podia ser visto por ninguém, e nunca, desde o começo. Jesus, ele veio para fazer com que nós conhecêssemos a Deus e resolver definitivamente um problema crônico da humanidade. Eu digo crônica, companheiro. Sabe por quê? Porque nem mesmo os israelitas mais dedicados, nem mesmo os judeus mais ligados à lei mosaica, tiveram condições de adquirir a comunhão perfeita com Deus, entender a Deus, conhecer a Deus assim como Ele é. Não teve. Aí João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no versículo de número 29, ele passa a receita correta. As irmãs que fazem bolo, tem que seguir a regra da receita ou não? Sim? Quem compra um automóvel, o que existe? Junto com o automóvel vem o quê? O manual. Tem que seguir as regras. Sim ou não? Sim. Então Jesus veio e João escreveu no 29 a regra. Para que Jesus veio aqui na terra? Vou repetir. Resolver um problema crônico para Israel e para todas as nações do mundo. Qual é o problema? O pecado.
Aí João, o enviado de Deus, o precursor do Messias, estava fazendo o seu trabalho ali, pregando o Evangelho de Deus. João Batista estava pregando o Evangelho da circuncisão, diferente de Paulo, que pregou o Evangelho da incircuncisão. Nós pregamos o Evangelho da incircuncisão. João estava pregando o Evangelho da circuncisão. Aí ele viu o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí ele olhou assim e disse: olha, certamente se alegrou. João Batista certamente se alegrou. Apontou assim, porque todo mundo, pastor ele fala, todo mundo estava com aquela expectativa de que ele, pode ler nos versículos anteriores, a expectativa grande era que João Batista era o Messias. Aí ele contrariou a tudo e a todos, olhou assim e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, um perseguidor da igreja, um homem perverso, mau, que tinha prazer em detratar os cristãos, a igreja de Cristo, o Evangelho. Ele fazia de tudo, com todas as suas possibilidades, para impedir que o Evangelho da incircuncisão chegasse a milhares de pessoas, como estava acontecendo naquela época. Ele disse ser o mais miserável de todos os pecadores. Meu irmão e minha irmã, você está aqui nesta noite por quê? Por que você está aqui nesta noite? Porque Ele veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e nos comprou e nos redimiu com seu precioso sangue. João Batista estava dizendo para os seus compatriotas judeus israelenses, dizendo assim: não precisa mais sacrifício de bode, de carneiro, de aves, de animais, tudo vai cessar. Não adianta ser o maior líder religioso deste mundo, não adianta ser o pai do império religioso de Roma, que era o antigo império político de Roma, se não tiver o privilégio de receber a remissão dos pecados através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não imagina, eu não imagino a multidão, como diz aqui no sertão, a caeira, a multiplicidade de pecados que nós acumulamos, desde a nossa mais tenra idade até os cabelos se tornarem brancos. Eu conheci na cidade de Aguiar um homem chamado Manuel de Bobó. Ele morreu recentemente, mas com 92 anos eu evangelizava e ele dizia assim para mim: eu não tenho pecado. 92 anos dizendo que não tinha pecado. Eu disse: mas quanto mais vive, mais possibilidade de pecado se tem de praticar. Sim ou não? Meu irmão, minha irmã, se tem algum visitante, ouvintes do Evangelho do Senhor Jesus, na direita, na esquerda, na frente e atrás, moradores da cidade de Coremas, no sertão da Paraíba, ouçam. E aqui eu finalizo a nossa preleição nessa noite, dizendo que perdão de pecados não se compra com dinheiro, que perdão de pecado não se adquire através de caridades. É uma obrigação, é um dever meu e seu, ser um cidadão de bem, cumpridores dos nossos deveres.
É nossa obrigação cumprir as leis constitucionais deste país para não ser preso como condenado pela justiça brasileira. Então, quando se faz o que é certo, não é para se livrar dos pecados, não, senhor e não, senhora. É porque é obrigação e é dever do cidadão brasileiro cumprir aquilo que está na Constituição do nosso país, no Código Penal, no Código Civil e nas demais leis desta nação. É obrigação minha e sua. Ser bonzinho é obrigação, porque se não for bonzinho vai preso. E anos atrás das grades ainda não conserta o mais vil pecador. Só há um jeito, só há uma solução. E eu não estou aqui agora, neste momento, me dirigindo ao pecador, ao inconverso, aquele que não foi transformado ainda. Eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, que você precisa deste sangue puro carmesim do Cordeiro de Deus, tanto quanto o cachaceiro que dorme na praça de Coremas, na Paraíba. Não pense, não imagine que anos alisando o banco de igreja vai resolver o meu e o teu problema. Não, amigo, não. Minha amiga, não, não e não. É que todos os dias nós precisamos ser banhados neste sangue puro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caso contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo. E quando eu digo que só vou dar prioridade à pregação do Evangelho, sabe o que Deus me fez saber? Sabe o que Deus me revelou? Sabe o que Deus me disse? Que a sua igreja precisa ouvir o Evangelho. Porque tem muitas pessoas convencidas dentro das denominações. Convencidas, é meu vestido lá embaixo que vai me salvar, é quanto jejum eu faço pela semana que vai me salvar. Redondamente errado, se não for o sangue de Cristo. Não tem jeito, não tem jeito. E eu não prego para agradar as pessoas, nem pastor presidente, nem a Deus ser. Porque Paulo diz que quando nós agradamos ao homem, desagradamos a Deus. É assim ou não é? Ou nós vamos pela palavra, ou como diz Francisco, o sertanejo, estamos fritos. Você sabe o que é frito? É para lá de assado, frito, para lá de assado. Queimado, tostado. Dá certo não. Vamos pela tabela do Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de quê? Verdade. Bondade? Bondade é a graça. Bondade é a lisana. Olha, a graça. A graça é tudo. A graça é o sorriso. A verdade. Jesus veio arregaçando a manga assim, dando um ouvido de gente. Lá no templo de Jerusalém. Você sabe o que é um azarrote? Você sabe o que é um azarrote? Na nossa linguagem aqui, você sabe o que é um azarrote? Você sabe o que é um azarrote? Você sabe. A chibatinha daquela pequena. No lombo. Regaçando mesas. Se fosse nós, dizia assim. Desliga esse microfone, por favor, agora. Desligou? Se fosse nós, dizia assim, ele está doido. Jesus está doido. Com a chibata. Virando mesa. Por quê? Porque estavam fazendo da sua casa covil de ladrão e salteadores. É isso mesmo. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja neste local.